Durante a sessão do plenário do Senado, o senador Esperidião Amin, que já havia respondido ao senador ministro Flávio Dino, subiu à tribuna e expôs como o Supremo Tribunal Federal está interferindo no Legislativo, inclusive para impedir investigações dos senadores sobre temas como a ABIN, que vem sendo o centro de narrativas utilizadas para perseguir opositores do governo Lula. O senador lembrou que, em seu discurso de ontem, relatou que a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Senado, responsável justamente pelo controle de entidades como a ABIN, requereu informações àquela agência e as informações foram negadas ao Senado, sob a alegação de que precisariam da autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que teria colocado tais informações sob sigilo. O senador disse: a competência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência é muito mais específica e potente do que aquela genérica de que a autoridade deve assegurar ao inquérito o sigilo necessário para a elucidação, mas não para impedir que o Congresso exerça a sua capacidade constitucional. Isso também faz parte da harmonia entre os poderes. O controle e a fiscalização da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida por ato do Congresso Nacional. É o que diz a Lei 9.883, de 1999, que encerrou o ciclo SNI e abriu a porta da democracia, do Estado de Direito, com a criação da ABIN. Por consequência, o Senado Federal tem a mesma confiabilidade de sigilo do que o Judiciário, ou nós somos menos confiáveis porque eleitos? Cabe à comissão do Senado preservar o sigilo e não ter o sigilo tutelado pelo Judiciário. Esperidião Amin disse: ler, como eu leio por memória, a resposta da Controladoria Geral da União de que não pode enviar nem a correição nem a sindicância, porque este assunto pode ter vinculação com o inquérito 4781, aquele criado com base no artigo do Regimento Interno do Supremo para cuidar da proteção dos ministros, dos familiares e dos funcionários. Que é isso? 5 anos depois, dia 19 de março, vai fazer 5 anos, vai ter direito a quinquênio, com o mesmo relator e com alvos disseminados, pode escolher qualquer um. O senador explicou o nível de absurdo a que se chegou no Brasil, relatando o que ocorreu com o próprio presidente do Congresso Nacional. Ele disse: o presidente Rodrigo Pacheco, respondendo a uma parte que eu lhe fiz a respeito do projeto de lei das saidinhas, tornou público que, ao seu pedido dessa relação de deputados, ele acrescenta um requerimento feito pela SECAI no dia 25 de outubro de 2023 e que recebeu resposta negativa, ou seja, não podemos lhe fornecer essas informações da ABIN, da CGU e da Polícia Federal, e do Supremo Tribunal Federal nem sequer recebeu resposta. Nem sequer uma resposta nós vamos lhe mandar. Ou seja, este estado de coisas nós podemos chamar de harmonia entre poderes? Esperidião Amin disse: a este estado de coisas, eu concluo aqui para dizer o seguinte: quando sofismas nos levam à negativa da negativa da negativa, há uma escalada natural, há uma escada e uma escala de providências que se tomam. E aí, senador Plínio Valério, realmente é aquilo que Vossa Excelência tem dito, com tanta persistência e com tanta proficiência. O remédio é tomar uma atitude concreta de um ministro do Supremo e partir para a solução extrema, seja ela qual for, porque de negativa em negativa, de tergiversação em tergiversação, também se constrói alguma coisa que seja definitiva e que restabeleça o estado de equilíbrio que deve haver antecedendo a harmonia. O senador acrescentou: queria deixar aqui caracterizado que o inquérito 4781 é uma excrescência no Estado Democrático de Direito. Por quê?
Quem é a suposta vítima investiga, diligencia e pune aleatoriamente quem aparecer à porta ou for visto à porta, que são os requisitos básicos daquilo que durou por 600 anos e foi enterrado sem flor nem vela, sem mesmo aquela fita amarela que alude o samba, que foi a Inquisição. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa sem individualização de condutas sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim,
Todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Mas eu tenho como foco dar curso à minha fala de ontem. Ontem eu tive a oportunidade de esboçar, senador Plínio, o histórico do dia 25 de outubro de 2023 até ontem. O que se tem falado sobre a ABIN e sobre as diligências da ABIN paralela, para tudo isso que tem feito parte das notícias mais repetidas nos últimos dias deste ano. E queria concentrar aqui a minha fala numa das observações feitas pelo senador Flávio Dino ontem, na condição de presidente em exercício, naquele momento, do Senado Federal. Ele me lembrou do artigo 20 do Código de Processo Penal, e eu redargui que também conhecia o artigo 252, que é a circunstância que faz com que um juiz deva se sentir alcançado pelo princípio da prejudicialidade da sua situação em relação ao exercício da judicatura naquele caso, naquele momento. Eu queria lembrar que a Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência configura aquilo que um daqueles princípios que a gente aprende, né? Num crime, nulla pena, sine lege, aí, numa ordem decrescente, se chega a lex specialis derogat lex generali, ou seja, a lei específica derroga, não revoga, derroga a lei geral. E no caso, a competência da Comissão
mista de controle da atividade de inteligência é muito mais específica e potente do que aquela genérica de que a autoridade deve assegurar ao inquérito o sigilo necessário para a elucidação, mas não para impedir que o Congresso exerça a sua capacidade constitucional. Isso também faz parte da harmonia entre os poderes. O controle e a fiscalização da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida por ato do Congresso Nacional. É o que diz a Lei 9883 de 1999, que encerrou o ciclo SNI e abriu a porta da democracia, do Estado de Direito, com a criação da ABIN. Por consequência, o Senado Federal tem a mesma confiabilidade de sigilo do que o Judiciário. Ou nós somos menos confiáveis, porque eleitos. Cabe à comissão do Senado preservar o sigilo e não ter o sigilo tutelado pelo Judiciário. Isso é uma captis diminúcio que não pode ser aceita. E eu cumprimento o presidente Rodrigo Pacheco, porque em bom tempo ele corrigiu o pedido isolado que ele fez para saber quais eram os parlamentares que tinham sido alvo do software First Mile, aliás. Ou seja, não é apenas a lista dos deputados, é a lista do povo brasileiro. Ou seja juiz, seja ministro, seja cidadão, sem qualquer cargo político. Se houve 60 mil acessos, como a imprensa propaga, no First Mile, que é de geolocalização, nós queremos saber quem é que determinou, ou seja, quem apertou o botão e por quê, quem é que foi o alvo, qual foi o critério e, finalmente, se era apenas a geolocalização ou alguma outra informação. Agora, ler, como eu leio por memória, a resposta da Controladoria Geral da União, de que não pode enviar nem a correição, nem a sindicância, porque este assunto pode ter vinculação com o inquérito 4781, aquele criado com base no artigo do regimento interno do Supremo, para cuidar da proteção dos ministros, dos familiares e dos funcionários. Que é isso? 5 anos depois, dia 19 de março, vai fazer 5 anos. Vai ter direito a quinquênio, com o mesmo relator e com alvos disseminados. Pode escolher qualquer um. Então, eu me congratulo porque o presidente Rodrigo Pacheco, respondendo a uma parte que eu lhe fiz, a respeito do projeto de lei das saidinhas, ele tornou público que, ao seu pedido desta relação de deputados, ele acrescenta o requerimento feito pela SECAI, no dia 25 de outubro de 2023, e que recebeu resposta negativa, ou seja, não podemos lhe fornecer essas informações da ABIN, da CGU e da Polícia Federal. E do Supremo Tribunal Federal sequer recebeu resposta. Sequer uma resposta, não vamos lhe mandar. Ou seja, a este estado de coisas nós podemos chamar harmonia entre os poderes? A este estado de coisas, eu concluo aqui para dizer o seguinte: quando os sofismas nos levam à negativa da negativa da negativa, há uma escalada natural, há uma escada e uma escala de providências que se tomam. E aí, senador Plínio Valério, realmente, aquilo que Vossa Excelência tem dito com tanta persistência
e com tanta proficiência. O remédio é tomar uma atitude concreta de um ministro do Supremo e partir para a solução extrema, seja ela qual for. Porque de negativa em negativa, de tergiversação em tergiversação, também se constrói alguma coisa que seja definitiva e que restabeleça o estado de equilíbrio que deve haver, antecedendo a harmonia. Era esse o registro que eu queria fazer, senhor presidente, e deixar aqui caracterizado. O inquérito 4781 é uma excrescência no Estado democrático de direito, porque quem é a suposta vítima investiga, diligencia e pune aleatoriamente quem aparecer à porta ou for visto à porta, que são os requisitos básicos daquilo que durou durante 600 anos e foi enterrado sem flor nem vela, sem mesmo aquela fita amarela a que alude o samba, que foi a Inquisição. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu devo saudar o senhor, senador Flávio Dino, e dizer que a inteligência do senador Everton, a inteligência do seu coestaduano, senador Everton, me oportuniza também lhe dirigir os votos de que atenda algumas das questões que eu vou colocar aqui, a partir do dia 22 de fevereiro, na sua nova função. Saudar todas as senadoras e senadores que nos assistem e dizer que eu vou conversar aqui sobre o que está acontecendo, ou dizem que está acontecendo, em relação à SECAI e aos pedidos de informação que a SECAI endereçou. Por isso, talvez eu seja um pouco lógico demais para cumprir o tempo. E começo pela data. Não vou falar de nada anterior a 25 de outubro. No dia 25 de outubro, a SECAI, que já tem como presidente o senador Renan Calheiros, que prudentemente participa de um outro evento neste momento, eu faria a mesma coisa, endereçou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, a Controladoria Geral da República da União, a Polícia Federal e ao STF, um requerimento muito bem elaborado, assinado pelos 6 titulares que lá estavam presentes, o próprio Renan Calheiros, o deputado Alexandre Ramagem, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o senador Esperidião Amin, enfim, todos os 6 integrantes titulares da SECAI. Portanto, não é um requerimento individual. É da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência. Como eu não mencionei os outros 2 nomes, Carlos Zaratini e o próprio presidente da SECAI, então, Paulo Alexandre Barbosa. Portanto, 6 titulares. São 12 integrantes com os suplentes. O que nós pedíamos? Falava-se sobre a operação Última Milha, falava-se sobre o software First Mile, e já se propagava que tinham espionado deputados, que tinham espionado ministros do Supremo. Então nós cumprimos com o nosso dever. Endereçamos isto foi endereçado às 4 agências. Eu vou resumir. Eram 4 pedidos. Registro dos nomes das pessoas que fizeram a pesquisa. Parece que foram 60 mil. Registro de todos os alvos, ou seja, todas as pessoas que foram pesquisadas, que foram alvo do software First Mile. O detalhamento do critério da seleção desses alvos. Por que essas pessoas
tiveram pesquisada, no mínimo, a sua geolocalização. E a terceira, a quarta pergunta, era exatamente isso. O que estes alvos, quais eram as informações que poderiam ser dadas? Porque, pelo que eu sei, diferente do Pegasus, não quero aqui entrar em detalhes de inteligência, o First Mile apenas indica onde é que está o celular. Ou seja, isso foi muito usado durante a pandemia. Várias prefeituras se jactaram disso, inclusive a de Florianópolis, a de São Paulo. Você está com Covid e andou no bairro distante. Isso é ruim. Bom, o fato é que foram feitas essas perguntas. Quais foram as respostas? As respostas foram as seguintes. A Polícia Federal respondeu no dia 30 de outubro, 5 dias depois. Não podemos porque estamos em investigação, mas daqui a alguns dias, informavam eles, nós teremos um relatório parcial. Não preciso dizer que não recebemos relatório parcial nenhum. O que disse a ABIN? A ABIN disse, olha, foi feita uma correição sobre a sindicância que nós fizemos e está tudo com a CGU, que não faz parte do sistema brasileiro de inteligência, como o senhor sabe. E o que disse a CGU? Esta resposta, num grande exercício de memorização, eu vou ler. Em resposta ao ofício número 41 da SECAI, informo que, tendo em vista as peculiaridades da presente investigação, esta CGU, por favor, prestem atenção, aguarda a resposta do STF em relação às informações constantes do inquérito número 4781, aquele que o doutor Francisco Rezec, que foi 2 vezes ministro do STF, disse que não ia dar certo. Entre outras coisas, porque não termina. Começou no dia 19 de março de 2019, não tem alvo, não tem fim. E tem todos os alvos que interessarem ao seu relator, escolhido pelo então presidente Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes. E tão logo autorizada a CGU pela Corte Suprema, providenciará o envio das informações requeridas, conforme orientação da CONJUR, da CGU, prolatada, este parecer 0248, prolatado por encomenda 3 dias antes, dia 24 de novembro, às 23h23, foi feito o parecer, e dia 27 de novembro, esta foi a resposta. E o STF sequer respondeu. Não respondeu, até hoje. A SECAI não merece isso, aliás, o Senado não merece isso. Não merece a resposta sequer. Então, é por isto que eu estou assomando à tribuna. Ontem eu ouvi, com muita esperança, as palavras do presidente Rodrigo Pacheco. O Senado vai lutar para aprovar a PEC número 8. E o próprio presidente Rodrigo Pacheco, na quinta-feira passada, diante da persistência dos rumores de que parlamentares foram alvo dessas espionagens, vamos dizer assim, fez um ofício pedindo a lista dos deputados, dos parlamentares, senadores, seja senador, seja deputado. Por quê? Porque o pedido da SECAI não vale. Em síntese, os pedidos da SECAI estão subordinados ao relator da ação, do inquérito número 4781. Qualquer coisa que você queira saber
que diga respeito a fake news, a política, fica subordinada ao relator do inquérito do fim do mundo, que persiste, senador Plínio Valério, desde março de 2019, num deboche ao Estado democrático de direito. Então, acho muito oportuno, senador Flávio Dino, ministro, depois do dia 22, que Vossa Excelência leve esse bafejo à alta corte, à Suprema Corte de Justiça do país, porque não haverá harmonia desse jeito. Não é assim que se constrói a harmonia, com o tacão. Isto é tacão. Tacão que desrespeita eleitos pelo povo. Eu não tenho nenhum interesse nem no fecho, nem na última milha, mas vou lutar para que esta casa seja respeitada, enquanto puder, enquanto o tacão não estiver exatamente na minha geolocalização. E espero que o presidente faça aquilo que informou o senador Rogério Marinho, e o senador Rogério Marinho tornou público ontem no programa Roda Viva. Ele vai aditar aquele ofício em que ele pedia a lista dos parlamentares, aquilo que nós pedimos, que é a lista dos cidadãos. O presidente Rodrigo Pacheco fez um ofício na quinta-feira da semana passada pedindo a lista dos parlamentares que foram alvo. Eu não quero saber dos parlamentares, eles têm que se defender mesmo. E tem que se mexer para se defender. Agora, o cidadão que não tem mandato, que foi alvo disso, é este que eu quero defender. E é em nome deste que eu trago à tribuna esta advertência e este pedido, que casualmente, talvez sem merecer, eu espero que mereça a sua atenção. Não fui seu eleitor. Respeitarei. Você vê que até o microfone impediu. Mas não tenho nenhuma dificuldade em respeitar todos os ministros do Supremo e dedicar à Suprema Corte o respeito que qualquer democrata tem o direito de dedicar. Agora, como senador, eu não posso deixar de pedir o mínimo do equivalente para a harmonia dos poderes. Muito obrigado.